Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 13. E hoje então, do verso 42 até o verso 52, nós estaremos observando quais foram os resultados da pregação do apóstolo Paulo nessa cidade, as reações que aconteceu depois de Paulo pregar o seu sermão ali nessa cidade de Antioquia da Pisídia, na sinagoga, como era de costume quando ele chegava nas cidades, tá bom? Então vamos fazer a leitura do verso 42 ao verso 52. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas, como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore comigo, peça para que o Espírito Santo nos ilumine, ele venha sobre nós, trazendo a sua verdade, das suas palavras. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, ela é santa, ela é perfeita, muitas vezes ela é clara para nós, Senhor, mas nós também necessitamos da iluminação e da obra do teu Espírito, porque sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Quanto mais transformar o nosso coração e obedecermos aquilo que o Senhor nos exige por meio da pregação da sua palavra. Nós nos humilhamos diante de ti e suplicamos, ó Deus, que não haja nessa noite nenhum empecilho para o Senhor agir em nossos corações. Que não seja as nossas distrações, que não sejam os nossos pecados, que nada, Senhor, venha se opor à sua obra no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Eu não me lembro se eu fiz a introdução do livro de Atos, mas em algum dos sermões que eu compartilhei com vocês no livro de Atos, falei com vocês sobre o título, que é dado a esse livro de Atos dos Apóstolos. E nós sabemos que muitas vezes os nomes dos livros, eles nem sempre são inspirados, eles são dados de acordo com algumas regras, as primeiras palavras que aparecem no livro, ou conforme a tradição reconheceu esses livros também. E o livro de Atos é um desses livros que muito se debate a respeito sobre qual deveria ser o nome do livro, Inclusive alguns dizem que, já fazendo aqui uma menção àquilo que nós nos propomos a analisar os resultados da pregação de Paulo, alguns dizem que o nome ideal do livro de Atos deveria ser os sermões dos apóstolos, ou os discursos dos apóstolos, não atos, porque o que nós encontramos no livro de Atos é como se fosse de fato um livro que registra muitas e muitas pregações
dos apóstolos, dos primeiros cristãos na igreja primitiva, no primeiro século, né? Na verdade, quando nós olhamos para antes do capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos, voltando lá para o início do livro, nós vemos o primeiro sermão que acontece na igreja primitiva, que também dá origem ao Pentecostes. Quando Pedro, Pedro prega após o Pentecostes, nós vemos em Atos capítulo 2, quando ele vai pregar para explicar aquilo que está acontecendo e as pessoas estão confusas. E aí ele vai para as Escrituras e começa então a pregar às pessoas e anuncia Jesus Cristo. Da mesma forma, para não ser demasiadamente prolongado com os irmãos, no capítulo 3 nós temos Pedro no pórtico de Salomão pregando após uma cura. Pedro, perante o Sinédrio, faz um discurso explicando a cura, ou os eventos que estavam acontecidos, ou com que autoridade ele realizou essas coisas. Você tem Pedro depois, perante o Sinédrio novamente, no capítulo 5. Você tem Estevão diante do Sinédrio, no capítulo 7. Você tem Pedro na casa de Cornélio, no capítulo 10. E Pedro relatando aos irmãos os acontecimentos da casa de Cornélio, em Atos capítulo 11. E aí então você tem no capítulo 13, Paulo pregando nessa cidade de Antioquia da Psídia. Logo em seguida, já depois do capítulo 13, você tem no capítulo 14, Paulo em Listra, capítulo 15, Pedro e Tiago, 2 discursos no concílio de Jerusalém. Você tem depois Paulo no Areópago em Atenas, no capítulo 17. Você tem Paulo em Mileto, no capítulo 20. No capítulo 22, Paulo perante uma multidão em Jerusalém. No capítulo 23, Paulo prega diante do Sinédrio. No capítulo 24, Paulo prega diante de Félix. No capítulo 26, Paulo prega diante de Festo e Agripa. E no capítulo 27, Paulo prega dentro de um navio durante a tempestade. E depois, no capítulo 28, Paulo prega em Roma. Então você percebe que esse livro, de fato, é um livro que nos mostra como eram as pregações dos apóstolos. E, consecutivamente, as reações, os resultados. É um padrão que se repete no livro de Atos. Então, da mesma forma, aqui no capítulo 13, como acontece para trás e também para frente no livro de Atos, nós temos os resultados da pregação de Paulo que podem ser definidos em 3 pontos que se repetem ao longo do livro. O primeiro ponto está do verso 42 ao verso 44, você pode observar comigo na sua Bíblia, deixa ela aberta, que nós temos então, nós podemos definir esses 3 pontos da seguinte maneira. Do verso 42 ao 44, a atração. Do verso 45 ao 47, a rejeição. E do verso 48 ao verso 52, a expansão. Tudo isso em relação à pregação do Evangelho. Então eles são um grupo de pessoas, ao ouvirem a pregação, eles são atraídos pelo Evangelho. Outro grupo, eles rejeitam o Evangelho. E as consequências finais é que o Evangelho continua se expandindo e avançando, tá bom? Então, basicamente, se nós pudéssemos resumir esses 3 pontos, nós poderíamos dizer que essa passagem, por assim dizer, ela quer nos ensinar que o Evangelho de Cristo, ele desperta fé em alguns, ele provoca resistência em outros, mas ele avança sempre pelo poder de Deus. Ele desperta a fé, provoca resistência, mas avança sempre pelo poder de Deus. É como se isso que Lucas quisesse também registrar para nós. Então, no primeiro ponto, nós temos a atração. Vamos ver que o Evangelho de Cristo, ele desperta a fé em alguns. Nesse ponto, então, do verso 42 ao 44, o que chama a atenção é que Lucas, ele faz um registro histórico, curioso. E até quando você começa a observar, nem sempre nós temos o relato de como era a vida do povo em detalhes na sinagoga, ou nos cultos que eles faziam. Nós temos algumas informações que nos ajudam a perceber como era a liturgia, as questões centrais e principais, o que eles pregavam, o que estava no foco principal dessas reuniões. Mas poucas vezes nós temos o retrato daquilo que muitas vezes nós experimentamos no final do culto. Quando o culto acaba, o que nós fazemos? Ora, nós vamos para casa. Ou muitas vezes nós terminamos o culto e nós convidamos, nos reunimos com alguns irmãos e falamos assim, vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche,
Ah, não, hoje eu vou para casa, eu estou cansado. Muitos ainda saem, vão trabalhar. E muitos vão descansar, vão dormir, porque no outro dia trabalham. Então, para cada um existe uma realidade. Outros gostam de ir embora rapidamente, porque eles não querem ficar conversando, eles querem ir embora. Outros, eles gostam desse ambiente final. Paz do Senhor, vê os irmãos, dá um abraço, conversa, fala sobre coisas espirituais, fala sobre futebol, fala sobre academia, fala sobre política, fala sobre tudo. E aqui a gente fica no final do culto, é uma bênção. E Deus também, até nesse momento, trabalha na nossa vida. E Lucas aqui, ele registra no verso 42 o final de um culto, irmãos. Ele está retratando para nós a atitude de alguns irmãos após Paulo encerrar o seu sermão. Diante da sinagoga, dessas pessoas que estavam ouvindo, ele vai mostrar aquilo que muitas vezes os mais sedentos pela palavra, eles querem mais da palavra de Deus. E aqui já fica uma pergunta para você: o que você pensa ou faz quando o culto acaba? Ou melhor dizendo, às vezes o culto não acabou, mas o que ocupa a sua mente no final do sermão, ou no final da ceia, ou quando o pastor anuncia que ele está nas aplicações finais? Está acabando o culto. E agora? Para onde eu vou? Será que a sua cabeça já começa a se preocupar? Ai, o que eu vou comer? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Será que essa é a nossa preocupação? Ou será que a nossa mente muitas vezes termina o sermão e aquela palavra que nós ouvimos, ela ainda fica comigo ali no final do culto? Eu fico meditando nela, ou eu vou para casa, ou eu vou para qualquer lugar, e a minha vida não age como se eu não tivesse acabado de ouvir um sermão que foi Deus falando comigo. Mas muitas vezes nós somos assim. O culto não acabou, pior, às vezes nós nem começamos a cultuar Deus aqui no momento em que nós estamos na igreja, nós já começamos a planejar a saída do culto. Às vezes nós estamos olhando no relógio, para ver se o pastor não vai prolongar o sermão, para ver se não está cansativo, porque eu preciso ir embora logo, eu tenho compromissos. Mas aquilo de mais importante que você está fazendo no domingo, na verdade, o ápice da sua semana é agora. Esse é o momento mais importante. É quando Deus está falando com você por meio da pregação da palavra. E muitas vezes você passa a semana ouvindo muitas vozes, mas a voz mais importante que você precisa ouvir é a que está sendo proclamada nesse exato momento pela palavra do Senhor. Nós carecemos dessa necessidade em nossa vida, mas muitas vezes nós agimos como se esse momento ele fosse mais uma fatia da nossa semana, ou mais um episódio da nossa semana que nem é tão importante assim, e na verdade é muito importante. Nós aprendemos com a atitude desses homens, e também podemos nos envergonhar de que muitas vezes o nosso coração não está como essas pessoas aqui, que acaba o culto, eles vão até o pregador. E para fazer aqui uma analogia e deixar mais contemporâneo aquilo que está acontecendo aqui, eles chegam no pregador e falam assim: pode me dar o esboço? Eu quero estudar. Eu sei que a igreja não faz isso, porque ela já sabe que na segunda-feira ela vai receber o esboço no WhatsApp, é muito mais fácil hoje. Mas o que esses homens fazem aqui é literalmente se chegarem até Paulo, após ouvir uma mensagem que eles não estavam acostumados a ouvirem, que era o evangelho genuíno de uma maneira que confronta toda a realidade deles. Eles falam assim: Paulo, Barnabé, tem como vocês voltarem sábado que vem, ou domingo que vem? Eu quero ouvir mais sobre isso. Tem algum livro que eu possa aprender mais sobre esse assunto? Será que você tem alguma coisa a mais que você pode me dar além desse sermão? Porque eu quero mais dessa palavra. Esses homens, eles chegam diante de Paulo e é exatamente essa preocupação deles. Eles estão desejosos, eles querem mais daquilo que eles acabaram de ouvir, eles estão sedentos, eles estão impressionados, eles estão vislumbrados com o evangelho. E o termo que é utilizado aqui por Lucas no original, quando fala que eles pediram, o verbo grego pode ser traduzido como imploraram. Foi um pedido veemente: olha, não vão embora, voltem aqui, nós precisamos ouvir mais dessa palavra. Nós estamos cansados desse legalismo, não faça isso, não faça aquilo. Nós queremos ouvir mais a respeito desse Senhor Jesus que foi enviado para libertar-nos dos nossos pecados. E eles vão até Paulo e Barnabé com grande sede. Mas você sabe o que mais me impressiona também no sermão, na reação?
é que quando você olha o jeito que Paulo termina o sermão, Paulo não termina com boas notícias. Paulo termina com notícias terríveis. Ele cita um texto de Abacuque, que é quando Abacuque profetizou no reinado de Manassés que Deus ia vir e destruir Jerusalém por causa dos pecados do povo. Paulo fala assim, olha, se vocês não tomarem cuidado, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês. E esses homens ainda querem ouvir mais dessa palavra. Que palavra dura. É quase como aquele momento dos discípulos, quando Jesus está pregando e falando, e muitos começam a ir embora no meio do sermão. Não vou ficar ouvindo essas palavras, não. E os discípulos viram para Jesus e falaram, Senhor, duras são essas palavras. E Jesus vira para eles e fala assim, quer ir embora também? Pode ir. Aí os discípulos viram para Jesus e falam assim, mas Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra é o lugar onde muitas vezes nós ouvimos coisas maravilhosas, mas nós também ouvimos coisas terríveis. Mas independente daquilo que nós ouvimos, o mais importante é, nós estamos ouvindo a voz de Deus e é ela que nós queremos ouvir. Porque é isso que o texto também está mostrando para nós. E aí eu percebo, irmãos, que não é a habilidade do pregador que faz isso. Não é a capacidade de quem prega ou de quem anuncia. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso nos corações. Só Ele pode causar esse tipo de fome e sede. Homem nenhum tem o poder de atrair o coração dos homens. O texto é muito claro, que eles ficaram impressionados e desejosos para ouvirem a palavra do Senhor. E aqui então, fica um autoexame para nós. Você deseja a palavra de Deus? Quando você sai do sermão ou do estudo, você sai daqui enfadado, ou você sai daqui aliviado, ou você sai daqui mais sedento pela palavra de Deus, com fome, sede, anseio, desejo, ambição pela palavra de Deus. Quem dera, irmãos, quem dera o nosso coração fosse sempre assim. Como o salmista, aqui hoje na leitura do presbítero Jair, quando ele leu o verso 1 e 2 do Salmo 42, que diz, como suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha a fome do salmista, ele tem sede pelo Senhor, como uma corça que corre sedenta pelas águas, desesperada para matar a sua sede. E quem dera se fosse esse fosse nosso coração. Interessante que o verso 43 mostra que alguns, não contentes com o pedido de voltarem, fala que eles seguiram Paulo. Onde que eles estão indo? Eles vão para o refeitório, eu vou atrás deles. Quero ouvir mais essa palavra. Eu me lembro do período que nós estávamos no seminário, né? Rafael, Jair, Felipe, outros irmãos que puderam estudar lá no Martin Bucer. Teve um período muito bom. No início do seminário, a gente comia com os professores. E nós ficávamos igual bobo, querendo sentar na mesa dos professores, porque tudo era muito novo, a gente não sabia quase nada e queria aprender mais. E quando a gente sentava na mesa, os professores começavam a ensinar e falar com a gente, e muitas vezes citar escritura, citar experiência, e isso enchia o coração. Então, o que está acontecendo aqui é que esses homens, eles querem estar perto daqueles que têm algo para dar para eles. E aqui também fica uma aplicação para você. Se aproxime de pessoas que têm palavra para te dar. Se aproxime de pessoas que têm crescimento espiritual para a sua vida. Não estou falando que você não pode ser amigos, relacionamentos de pessoas que muitas vezes nem cristãos são. É normal isso. Mas quais são os principais relacionamentos que influenciam a sua vida? Você precisa estar perto daqueles que vão gerar crescimento em você, que vão agregar à sua vida a palavra de Deus, que vão te aproximar do Senhor, que vão te ajudar a ser um crente cheio do Espírito Santo. Então verifique isso e pense sobre isso. E é interessante que o verso 43 vai mostrar para nós que esses homens, eles seguem Paulo, e é como se o texto quisesse insinuar que Paulo teve um período ali junto com Barnabé de um ensino mais aprofundado com eles. E tudo indica que eles já entenderam a graça de Deus, que eles receberam, eles creram. E aí Paulo vai falar assim, então falando com eles, Lucas vai registrar, persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Aqui Paulo está falando assim, olha,
Não voltem a praticar essas coisas do judaísmo que vocês estão ouvindo. Isso aí vai escravizar vocês. Fiquem na graça de Deus. Fiquem na graça de Deus. Eu já falei isso no sermão antecessor, que uma coisa que é irônica é que quando Paulo fala essas palavras, ele está falando para uma igreja, para uma região, que é a região da Galácia, que justamente mais tarde vai receber uma epístola, cujo assunto e a introdução da carta veja as palavras de Paulo para essas mesmas pessoas, que ele disse assim, não abandonem a graça de Deus. Olha o que ele diz. Estou admirado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo isso para lembrá-los daquilo que ele mesmo disse no final do seu sermão, que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, mas somente pela graça de Deus em Jesus Cristo. Então ele escreve uma carta, se nós pudéssemos resumir o assunto da carta de Gálatas é esse, a justificação pela fé. E aqui, quando ele fala essas palavras, ele está dizendo assim, olha, não abandonem isso. Mas posteriormente, eles abandonam. E eu fiz essa aplicação e faço novamente. Irmãos, é muito fácil sermos enganados e iludidos e abandonarmos a confiança no Senhor Jesus Cristo e querermos andar na nossa vida espiritual, querendo agradar a Deus na força das nossas obras. Entendam bem o que eu vou falar aqui. O que agrada a Deus é a fé. Porque a palavra de Deus disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter as melhores obras, você pode ter a conduta mais ilibada, você pode ter a conduta moral mais perfeita do que até alguns que são crentes e filhos de Deus, mas se você não tem fé em Jesus Cristo, é isso que a Bíblia quer ensinar para nós, se você não crê nele, você não pode agradar a Deus, você não pode. Então é isso que a palavra quer ensinar para nós, e Paulo está exortando eles, não abandonem isso, cuidado, porque vão chegar pessoas, pregadores, mestres, que vão começar a dizer para você, que para você agradar a Deus, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa fazer isso outro, precisa fazer isso aquilo, e sim, nós precisamos buscar sempre honrar a Deus com as nossas obras, porque isso é um reflexo de uma fé saudável, mas não é isso em primeiro lugar que agrada a Deus. O que nós vemos então no verso 44 é que nós temos um hiato entre o término da reunião e a outra semana, passou uma semana. E no verso 44, então ele vai falar para nós o quê? O que já vai acontecer na outra semana, atendendo os pedidos do verso 42. E aí no verso 44 vai dizer que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, algumas traduções falam toda a cidade. É uma hipérbole aqui, é um exagero de Lucas, no sentido de que ele quer dizer o quê? Olha, que muitas pessoas daquela cidade, uma grande multidão, aquilo que não era normal, não era costume das pessoas daquela cidade, eles foram para ouvir as palavras de Paulo e Barnabé. Provavelmente aqueles que ouviram ficaram anunciando, olha, sabe o que aconteceu lá? Nós ouvimos isso, nós ouvimos aquilo, vocês precisam ir lá ouvir. Então muita gente foi ouvir. E aí o que chama minha atenção aqui é que é uma espécie de avivamento que está acontecendo aqui. Porque as pessoas, elas estão indo para a igreja, ou para a sinagoga, que também é uma igreja naquele período, elas estão indo não porque elas ouviram assim, ó, tem um cara lá que cura, viu? Ele faz paralítico andar, ele faz cego enxergar, ele faz surdo ouvir, faz até corintiano virar São Paulino. É milagre mesmo, né? Irmãos, isso veio agora na minha cabeça, é um gatilho assim, ó, eu não resisti, me perdoe. E aí então, o que a gente tem aqui? Não é um milagre, não é um milagre, não é evento, não é festa, não é entretenimento, mas vejam, as pessoas, elas vão até lá, porque elas querem ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso sim é avivamento.
Quando as pessoas elas querem se reunir, não por causa de eventos, não por causa de coisas, mas porque elas têm um desejo ardente em seus corações. Elas querem ouvir a palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Está tendo um avivamento, as pessoas estão desejosas, elas estão indo até lá, porque elas estão sendo atraídas pela palavra de Deus. O Espírito Santo está fazendo isso. E aí a minha pergunta que fica, e também como uma aplicação para nós: quando é, irmãos, quando é em nossa vida que nós mostramos um desejo tal qual pela palavra de Deus? Eu posso dizer algumas coisas, e você talvez pode pensar em muitas outras. Quando você gasta tempo lendo a Bíblia, e você gosta disso, isso é uma ênfase de que você tem desejo pela palavra de Deus. Quando lê a Bíblia, não é cansativo, não é enfadonho. Sproul diz assim, que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, não é porque a Bíblia é difícil e enfadonha e seus assuntos são complexos, mas é porque elas são mortas. Elas não têm prazer na Bíblia, porque elas não nasceram de novo. Mas e o crente? E aquele que nasceu de novo? Ele diz como os salmistas, no Salmo 19, tua lei é perfeita e restaura a alma. Eu me regozijo nela. Ela me restaura. É um tempo de refrigério quando nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz orientação, ela sossega o coração quando nós estamos ansiosos. Ela traz orientações em momentos de crise e dificuldade, porque ela é suficiente em todas as áreas da vida. Então, essa é uma evidência de que nós desejamos a palavra de Deus. Outra evidência de que você deseja a palavra de Deus é que você não falta aos cultos por motivos banais, não justificáveis. Você não negocia o domingo, o dia do Senhor. Você está aqui, faça chuva, faça sol, faça frio, faça jogo de futebol, faça qualquer outra coisa, você está aqui. Porque o seu desejo pela palavra de Deus, ela é maior do que qualquer outra coisa. E as outras coisas a gente se atualiza depois, mas é mais importante a palavra do Senhor. Outra coisa que mostra que eu desejo a palavra do Senhor é quando eu participo das programações oferecidas onde a palavra de Deus é ministrada. Eu não venho só no domingo, eu venho nos estudos da quinta também. Porque na quinta-feira eu tenho uma coisa diferente do domingo. Não é a mesma coisa. E se eu posso, eu participo de um RG também. Porque lá também é uma outra coisa que eu tenho, diferente da quinta e diferente do domingo, que Deus também trabalha em mim e em você. E quando eu posso, eu participo das comunhões. Quando eu posso, eu participo dos acampamentos. Ou eu participo de todas as coisas da vida da igreja, porque eu tenho desejo pela palavra de Deus. Ou também mostra que você tem desejo pela palavra de Deus, quando você fica triste, porque você perdeu alguma coisa importante na igreja. Talvez por motivo de força maior você não pôde participar. Mas o seu coração não se alegra com isso. Essas são evidências. Reflita sobre isso. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto, então depois de mostrar a atração do Evangelho, nesses 3 versos, 42, 43, 44, do verso 45 até o verso 47, a rejeição do Evangelho. Então agora a gente percebe que o Evangelho de Cristo, ele não só desperta fé em alguns, mas ele também provoca o quê? Resistência. Então, além de despertar a fé e o desejo de muitos, ele provoca resistência em alguns corações. Então, a primeira coisa que nós percebemos no texto, no verso 45, perceba que o verso 45, ele começa já com uma espécie de contraste, né? Ele começa fazendo intencionalmente, mas os judeus, então, nós temos anteriormente judeus, prosélitos, pessoas das sinagogas, mas agora é o judeu mesmo, porque tinha muitas pessoas ali que eram judeus fora da dispersão, gentios reunidos, mas agora nós temos uma clara ênfase de que aqueles que se opõem à palavra de Deus pregada por Paulo, são aqueles que sempre receberam a principal herança espiritual. São
os primeiros destinatários das bênçãos de Deus e que deveriam ser os portadores da mensagem do Senhor. Uma bênção para as nações, como sempre foi o plano de Deus ao longo da história. Como ele sempre demonstrou isso nos profetas, nas leis e tudo nos livros históricos. Mas então nós vemos qual que é a reação dos judeus no verso 45. Diz para nós que quando eles viram as multidões, eles ficaram com muita inveja. É como se eles estivessem fazendo uma comparação entre eles e Paulo e Barnabé. Falaram assim, mas nós estamos aqui tanto tempo, ensinando essas pessoas, esses homens chegam aqui, eles fazem isso tudo. Eles começam a competir, né, com Paulo e Barnabé. Falaram assim, não, isso aqui é uma disputa. E aí, como se não bastasse o sentimento no coração de inveja, eles apelam para as ações. Eles começam a blasfemar e contradizer o que Paulo falava. E aqui então a gente percebe uma coisa que sempre acontece na Escritura. O sentimento ou o pecado no coração da inveja, ela sempre precede ações perniciosas contra aquele objeto da inveja. Você percebe que é exatamente isso que muitas vezes acontece. Não precisamos ir, aliás, precisamos ir muito longe, lá no início de tudo. Caim e Abel, inveja. Depois da inveja vem o assassinato. Vamos dar um salto na história. Davi e Saul. Saul começa a sentir inveja de Davi. Qual o próximo passo? Quero matar ele. E aí, então você percebe, como alguém já disse, não me lembro quem, a inveja, ela é matéria-prima para gerar assassinato e ódio no coração. Então, você nota literalmente que o que está acontecendo aqui é o que aconteceu com Jesus, que eles se invejaram de Jesus, depois eles começaram a planejar tirar Jesus do cenário, matando ele. E a mesma coisa acontece com os discípulos. As pessoas começam a sentir inveja, aí ela fala assim, não, nós temos que remover essa pessoa daqui, porque é eu contra ela. A inveja, ela polariza. Ela faz isso, ela divide, ela causa separação. Então é isso que está acontecendo aqui. Esses homens agora, eles começam a usar dois artifícios com o seu sentimento. Eles começam a blasfemar, isso significa que eles estavam falando contra Jesus. Aí vocês precisam ler o sermão. Olha o que Paulo disse no sermão. Ele apresenta Jesus Cristo como aquele que foi prometido na Escritura, que morreu, e ele gasta a maior parte do tempo no final do seu sermão falando sobre o quê? Sobre ressurreição. Então a blasfêmia aqui, ela é aquilo que esses homens estavam provavelmente dizendo assim, não, na verdade, esse Jesus aí que Paulo está falando, ele é um criminoso condenado pelas autoridades judaicas. Ele não é esse homem santo, esse Messias que ele está falando, ele foi condenado em várias instâncias. E por fim, ele foi morto como um maldito, pendurado no madeiro. E essa historinha aí de que ele ressuscitou, isso é tudo mentira. Provavelmente era isso que eles estavam fazendo. Isso é blasfêmia. É negar que Jesus é o Cristo, é aquele que salva, é aquele que perdoa pecados. Eles começam a deliberadamente fazer isso. E por fim, eles contradiziam a Paulo quando ele falava. Talvez eles falassem até contra Paulo e Barnabé. É isso que estava acontecendo aqui. E então, uma coisa importante é que quando a gente olha a resposta do apóstolo Paulo a essas acusações. Veja aí que no verso 46, nós temos a resposta do apóstolo Paulo. Diz assim, ó. Então Paulo e Barnabé, diz assim, ó, falando ousadamente, essa palavra ousadamente aqui é uma palavra que se repete muito no livro de Atos, e ela é uma espécie de adjetivo para a característica das pregações, da maneira como os apóstolos falavam, para mostrar que eles falavam com coragem, com audácia, sem medo de morte, de perseguição, ou de prisão, ou de rejeição, ou de difamação, ou seja, qualquer outra coisa que pode gerar medo no nosso coração de pregar a verdade para as pessoas. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falavam ousadamente. E aí, então agora Paulo, ele vai mostrar para nós, por meio de algumas palavras até o verso 47, que tudo que está acontecendo ali é um ato de obediência. Tanto as palavras que ele falou anteriormente, quanto a que eles acabou de falar, quanto que eles vão fazer agora.
tudo o que ele vai fazer é um ato de obediência ao Senhor. Então ele diz, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, e eis que nos voltamos agora para os gentios. Irmãos, isso aqui aparece o tempo todo nos evangelhos, Jesus sempre orientando os discípulos, olha, primeiro vocês vão pregar para os judeus, não vão para as regiões fora dos nossos limites, do nosso povo. E quando vocês chegarem lá e vocês pregarem, e é isso que Paulo vai fazer no final, se ninguém quiser ouvir vocês vão sair de lá, vão bater a poeira dos pés, para falar assim, olha, vocês não adoram a Deus, vocês são impuros, porque os judeus faziam isso. Os judeus, quando eles estavam perto de um gentil, no mesmo ambiente, se tinha alguém ali que era impuro, sabe o que ele fazia? Eles saíam, eles eram todos melindrosos com a questão religiosa, de pureza e impureza, eles começavam a bater o pó da roupa, da sandália dos pés, para falar assim, eu não tenho parte com esse povo aqui, porque eu sou de Deus, eu sou santo, e vocês são impuros pecadores. Paulo vai fazer isso, vai falar assim, vocês judeus, são impuros, vocês não adoram o Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Imagina o judeu vendo Paulo bater, está chamando a gente de gentil? Está chamando a gente de impuro? Nós que somos o povo puro do Senhor? Paulo faz isso, ele faz exatamente isso. E é interessante que Paulo deixa claro que o privilégio e a prioridade das missões, conforme Deus sempre deixou claro, e não há nenhum lugar da Escritura que explica detalhadamente o porquê tinha que ser nessa ordem, mas provavelmente é porque esse povo foi a primeira nação escolhida. E eles são os detentores e guardiões da palavra de Deus, conforme diz outros textos. E deles procedem as principais coisas que nós herdamos. Então é como se Deus quisesse dar essa graça a eles de serem os primeiros a ouvirem os mistérios do Evangelho que eles sempre esperaram. Para depois falar assim, agora que vocês receberam, então agora eu vou abrir a porta para as nações. E Paulo não faz isso só aqui. Você vai ver que todo lugar que Paulo vai, ele faz isso. Toda vez que ele chega numa cidade nova, ele procura primeiro uma sinagoga. E ele começa com os judeus. Quando ele é rejeitado, ele bate a poeira dos pés e fala, agora eu vou para os gentios. Esse também era o ministério dele. Isso era a missão dele. Então, a gente percebe que Paulo vai fundamentar aquilo que ele faz, não só com base na obediência do Senhor Jesus, embora ele não cite. Mas ele cita um texto de Isaías 49, verso 6, depois você pode anotar e ler com mais calma, mas ele cita parte aí. Eu coloquei você como luz aos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Aqui, o profeta Isaías está falando com quem? Com Israel, que também é chamado de o Filho de Deus. Então, nesse sentido aqui, Israel é uma coisa que nós chamamos na teologia de figura, ou sombra, ou antítipo de Cristo. Aponta para ele. Então, Cristo é o genuíno, verdadeiro Filho de Deus, que não fracassa e que salva, não só israelita, mas salva todo tipo de pessoa. É luz para os gentios, luz para aqueles que estão em trevas. Isso se cumpre em Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo. E aí, então, a gente já vê uma outra coisa importante, uma aplicação, que já foi vista no sermão de Paulo anteriormente. Mais de 7 séculos, irmãos, antes desse acontecimento aqui, Isaías profetizou essas palavras. Mais de 7 séculos. Ele disse essas mesmas palavras. E ele falou ao povo, mostrando para nós então, que Deus, ele sempre planejou conceder salvação aos gentios. A salvação não é um acidente. Os judeus rejeitaram, então agora abriu a porta, abriu a oportunidade. Não, esse sempre foi o plano de Deus. Não é um acidente. Deus sempre planejou na história que essas coisas fossem realizadas desta maneira. É interessante que também, essa mesma palavra ou parecida, citando Isaías 42, Simeão, quando pega o menino Jesus no colo, em Lucas capítulo 2, ele lembra que Jesus, ele é o quê? Aquele que foi prometido para levar luz e revelação aos gentios. Ele fala isso em Lucas 2,32. Então, nós notamos que a obra de Cristo é essa: salvar pecadores de toda etnia, de todo tipo, de todos os tempos, de todos os lugares. E é isso que vai trazer alegria no verso 48 em diante, mostrando a expansão do Evangelho. Nos mostrando que o plano de Deus sempre foi salvar o mundo todo, num sentido de que Ele salva todo tipo de pessoa. Isso se repete em Apocalipse, né? Mostrando essas verdades.
Deus não pertence aos judeus. Deus não pertence às classes minoritárias, como muitas vezes se tem tentado fazer, e politizar o evangelho. A teologia negra, a teologia feminista, a teologia nada, a teologia de Deus. Ele sempre ensina a sua verdade, ele não é de ninguém. Ele não é de ninguém. Ele não é dos homens, ele não é das mulheres, ele não é das crianças, ele não é dos judeus, ele não é dos ricos, ele não é dos pobres, ele não é dos de direita, ele não é dos de esquerda. Ele é ele mesmo e ele salva todo tipo de pessoa, porque ele é Deus. Ele salva quem ele quer. E é a ele que pertence as pessoas que ele mesmo chama. E é isso que vai ficar claro aqui. Ele vai chamar as pessoas à fé. Ele vai mostrar isso. Agora, uma coisa que chama atenção também, antes de nós entrarmos no terceiro ponto, algumas aplicações desse ponto aqui da rejeição. A obediência, irmãos, muitas vezes ela é realizada com tristeza. Imagina Paulo. Paulo era um judeu. E ele está tendo que dizer para os seus conterrâneos, para os seus irmãos de nação, de que eles rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a vida eterna, e agora eles são perdidos. Ele está tendo que fazer isso, e isso acontece muitas vezes, irmãos, na nossa vida. Quando nós precisamos confirmar aquilo que a palavra nos ensina, em situações familiares e também em situações eclesiásticas. Quando nós temos que pregar o evangelho para pessoas da nossa família, e eles rejeitam deliberadamente o evangelho, e às vezes até nos zombam, e às vezes até chacotam da nossa cara, e às vezes até nos rejeitam e nos excluem. Mas isso faz parte de recebermos o evangelho junto com os seus sofrimentos. Quando nós pregamos para as pessoas, nós temos que constatar, triste e dolorosamente, que às vezes pais, mães, filhos, irmãos, tios, tias, avós, rejeitaram Jesus e estão indo para o inferno. E nós temos que constatar essas verdades. E é o que Paulo faz aqui. Ele está constatando isso. Ou quando muitas vezes, irmãos, nós temos que constatar essa verdade dentro da igreja, excluindo irmãos que nós amamos por causa do pecado e da impenitência no coração, e dizermos conforme Jesus nos disse, trata eles como gentios, porque não se arrependeram dos seus pecados. E às vezes nós temos que cumprir, porque a palavra ela é infalível, ela tem que se cumprir. E Paulo está praticando a obediência, não com alegria, mas com tristeza. Porque ele mesmo, irmãos, ele vai dizer depois em Romanos capítulo 9, olha o que ele diz, do 1 ao 7. Eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha as palavras dele no verso 2. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. É deles que vêm os patriarcas, e também deles é que descende o Cristo. Ora, Jesus Cristo é judeu, segundo a carne, o qual é sobre todos, todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E então ele continua discorrendo sobre o assunto, mas vejam como Paulo expressa sua agonia em suas cartas, para falar assim, olha, se eu pudesse perder a minha salvação, para que os judeus pudessem ser salvos, esses que rejeitaram a Cristo, eu o faria. Ele está angustiado, mas ele está sendo obediente à palavra de Deus. Ele está sendo obediente. Uma outra coisa, irmãos, que é uma aplicação de maneira pessoal para nós, a rejeição, ela é algo que nós devemos esperar sem se frustrar. Você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado muitas vezes na igreja. Você vai ser rejeitado nas suas reuniões de família. Você vai ser rejeitado no seu ambiente de trabalho. Quando você pregar o evangelho e você procurar ser fiel ao Senhor, você vai ser rejeitado. Essa é uma verdade que se cumpre.
Muitas vezes você, com o seu desejo de ser fiel ao Senhor, vai ser rejeitado. Isso é mais comum do que parece. Os profetas sempre foram rejeitados. Jesus foi rejeitado e foi morto por isso. Jesus foi rejeitado pelos seus familiares. Seus irmãos não criam nele, só foram crer depois da ressurreição. Jesus, os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram rejeitados. Nós também seremos rejeitados. Então saibam disso, isso faz parte. Uma outra coisa que chama atenção na ação de Paulo, é que o evangelho, irmãos, não é para ser discutido. Deus não deu o evangelho para você ficar debatendo com as pessoas e provar que o evangelho é verdadeiro. Quando os homens começam a contradizer Paulo, o que Paulo faz? Não, peraí, não quero só Isaías, traz Jeremias, traz Ezequiel, vou abrir os livros, vou provar. Eu vou provar agora que você está errado, judeu. Eu vou provar agora que o evangelho é verdade. Não, Paulo fala assim, não, tá bom, eu preguei, vocês não querem ouvir? Tudo bem, vou embora. Eles não ficam tentando provar que o evangelho é verdade. Deus não deu o evangelho para você ser um apologeta, sair defendendo o evangelho como se ele precisasse da sua defesa. O evangelho tem uma ordem, ide pregai. Ide pregai. Se as pessoas não vão ouvir, o que podemos fazer? A conversão, a mudança do coração, isso pertence a Deus, não a nós. E glória a Deus por isso. Imagina se dependesse de nós converter corações, ninguém ia ser convertido. Então, o que chama atenção é isso, ele simplesmente obedece a palavra de Deus. Por outro lado, irmãos, uma outra coisa que nós percebemos que o evangelho faz, é exatamente isso que nós falamos sobre rejeição. Ele não, muitas vezes a gente romantiza, não, porque o evangelho, ele vai mudar o mundo, ele vai trazer a paz. Não, Jesus não disse isso, ele disse, eu vim para trazer guerra. Olha as palavras de Jesus, não pense que eu vim trazer paz à terra. Você pensava que Jesus veio trazer paz para a terra? Ele falou, não vim trazer paz, porque na verdade, eu vim trazer a espada. Ou em Lucas ele diz, eu vim trazer a divisão, porque daqui em diante estarão 5 numa casa, divididos, 3 em outra casa, contra 2, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filho contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, está na palavra, porque você recebe o evangelho, muitas vezes você vai ter divisão no seu lar, e ele fala isso em Mateus 10, ele fala isso em Lucas 12, o evangelho, irmãos, ele revela quem é de Deus e quem não é. Põe o evangelho na mesa, aqui está o evangelho, essa é a verdade, eu creio nela, ele vai dividir, as pessoas, não, esse não é meu Deus não, eu não creio nisso, não, o evangelho, ele muitas vezes ele traz divisão, no meio da igreja, ele unifica a igreja, ele protege a igreja, mas em qualquer outros ambientes ele divide. E eu poderia ficar citando aqui textos, que houve divisão, João 7, as pessoas se dividiram por causa de Jesus, sobre quem ele era. Em João 9, muitos se dividiram sobre quem era Jesus. Em João 15, muitos se dividiram, o mundo contra a igreja. Em Atos 14, que é o próximo capítulo do livro de Atos, vai dizer que muitos ali também se dividiram. Dividiu-se a multidão da cidade, no verso 4, no capítulo 14. No verso 17, nós temos uns escarnecendo, outros zombando, outros duvidando e outros crendo. O evangelho causando divisões. Então, quando nós olhamos para esses versos, o que nós temos aqui em ênfase dos versos 45 a 47? A rejeição da palavra de Deus. E talvez você pense assim, mas eu não sou judeu. Então eu não rejeito a palavra de Deus. Será que nós não rejeitamos? Deixa eu trazer algumas situações em que nós rejeitamos a palavra de Deus. Quando você escuta o sermão, aqui, de qualquer forma, você está rejeitando a palavra de Deus. Quando você está indiferente, quando você está não dando a mínima para o que está sendo dito, ou como nós falamos no início, você está pensando na hora que acaba, fala assim, nossa, o pastor ainda está no segundo ponto, ele disse que tinha 3, e às vezes ele aplica no final, então é mais 30 minutos de sermão. E é por aí, irmãos. E então quando você chega, você escuta o sermão de qualquer jeito, você está rejeitando a palavra de Deus, porque ela não está sendo preciosa para você. Sabe quando você rejeita a palavra de Deus? Quando você escuta o sermão, e você já está com o seu criticismo tomando conta do seu coração.
Você está ouvindo e a maioria você está assim, não concordo. Assim, ó, não gostei disso aí que o pastor falou, não. Você está rejeitando a palavra de Deus. É lógico que os pastores não são infalíveis, eles erram, são pecadores. Erram o tempo todo. Mas se a palavra está sendo dita, quando escuto com o coração fechado, alguma palavra falou e aquilo já vai me confrontar, eu já fecho meu coração para aquilo, falo, não, isso eu não quero ouvir isso, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Ou quando eu escuto, cheio dos meus pressupostos, sem qualquer propensão de me desarmar ou me desfazer das minhas ideias. Se você vem para o culto e você já tem as suas ideias definidas e você não está disposto que a palavra de Deus, ela desconstrua os seus pensamentos e ela molde sua mente conforme a vontade de Deus, você já está rejeitando a palavra de Deus. Você está chegando aqui e falando assim, não, se o sermão for de acordo com as minhas ideias, então eu recebo. Se for diferente do que eu acredito, do que eu penso, então eu não aceito. Você já está rejeitando a palavra de Deus. Porque a palavra, ela não é dita para nos agradar. É nós que temos que moldar a nossa vida para agradar o Senhor, não o contrário. E não o contrário. E aí, então, indo para frente, dos versos 48 ao 52, nós temos o quê? A expansão do Evangelho. Atração, rejeição, expansão. Então, a gente percebe que, na atração, o Evangelho de Cristo, ele desperta a fé de alguns. Na rejeição, ele provoca resistência em outros. Mas agora, na expansão, a gente vê que ele avança sempre pelo poder de Deus. É isso que fica claro. Então, o Evangelho de Cristo, ele desperta a fé de alguns, ele provoca resistência em outros, mas ele avança sempre pelo poder de Deus. Isso fica nítido aqui. E aí, uma coisa que chama a atenção, percebam que quando os gentios escutam essas palavras, que Paulo falou, olha, agora Deus vai salvar todo tipo de pessoa. Imagina os gentios aqui ouvindo o sermão. Eles estão acostumados a ouvir assim, não, só é salvo quem é judeu. Ou o prosélito, que entrou num processo de conversão ao judaísmo. Só esse é salvo. Agora eles escutam isso aqui e falam assim, olha, então eu não preciso me tornar judeu para ser salvo. Eu só preciso crer em Jesus Cristo. Qual que é a reação deles? Talvez para nós isso não faça muito sentido, né? Mas para eles lá naquela época, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. Veja a reação que eles tiveram. Eles ficaram extremamente regozijantes. Essa palavra regozijar, ou alegrar, ou glorificar a palavra, é como se eles estivessem mostrando que eles estavam exaltando o ensino da palavra de Deus, eles estavam glorificando essas verdades, estavam extremamente contentes e satisfeitos com aquilo que eles ouviram. E aí então a gente tem mais uma aplicação aqui. O resultado do Evangelho no nosso coração, dos convertidos, é um profundo senso de gratidão. O Evangelho não deixa a gente orgulhoso. Se você entendeu o Evangelho ele humilhou você. Ele não te deixou orgulhoso. Se você entendeu o Evangelho, você entendeu que você não é bom, que você é mau, e Deus te salvou, apesar dos seus pecados, e isso se chama graça de Deus. Então o Evangelho, ele produz o que em nós? Gratidão, alegria. Ele nos deixa contente com aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Em seguida, o texto vai dizer, na parte B do versículo 48, vai dizer assim, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aqui nós temos um versículo, entre muitos outros, que vai nos ensinar uma verdade que nem sempre as pessoas gostam de ouvir, que é a verdade da eleição. Ou predestinação, a palavra que se repete o tempo todo nas Escrituras. Então, literalmente, nós temos aqui Lucas confirmando e não gasta tempo explicando essa doutrina. Se você quer entender essa doutrina, você tem que ler Romanos 9. Lá Paulo explica a eleição. Lá Paulo explica como que Deus elege, salva, e como que as pessoas chegam à fé. Romanos é talvez a carta mais detalhada nesse assunto. Mas aqui Lucas apenas constata e fala assim, ó, quem das pessoas que estavam ouvindo o sermão creram? Quem é que chegou à fé? Aqueles que Deus destinou para a vida eterna. É isso que Lucas está falando aqui. E aí nós temos diversos versos que vão nos ensinar essa verdade. Inclusive um estudioso, F.F. Bruce, do Novo Testamento, ele é especialista em grego, ele vai dizer que essa palavra aqui, destinar, ela também pode ser inscrever ou arrolar nos livros. É como se Deus estivesse dizendo aqui para nós,
olhando para o grego, que creram aqueles que Deus colocou os seus nomes no livro da vida. Quem Deus colocou o nome lá, essas pessoas chegaram à fé. Ele veio e executou a sua obra do Espírito, e tem diversos textos que falam como isso acontece, mas literalmente é como se nós entendêssemos, e eu vou citar rapidamente aqui alguns versículos, aquilo que Filipenses nos ensina, porque Deus opera em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Ou como Paulo vai dizer em Romanos 29-30, que antes de tudo ter sido consumado e criado, de antemão Deus conheceu e predestinou aqueles que foram predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho. E esses que ele predestinou, o que ele fez quando ele predestina? No tempo, ele também chamou, por meio da pregação do Evangelho e do chamado eficaz do Espírito no coração. E a esses que ele chamou, por meio do chamado interno do coração, ele os justificou, ele aplicou a obra de Cristo neles. E aos que justificou, a estes também glorificou, mostrando que o final da vida daqueles que creram é a glória eterna. E ele fala como se já tivesse sido feito, né? Glorificou, está no passado. Mostrando que o plano de Deus da salvação na vida daqueles que ele quer, não pode se frustrar. E aí nós podemos ainda citar Jesus em João 15,16, falando que ninguém escolheu ele, mas ele que escolheu. Ou em 1 João 4,9, que ninguém ama ele, mas é ele que ama primeiro. Ou em Atos capítulo 16, verso 14, contando a história de uma mulher chamada Lídia, quanto ela era temente a Deus, e ela estava ali escutando, mas ela só creu por quê? Porque o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Deus foi lá no coração de Lídia, abriu o coração dela e fez ela entender e receber o Evangelho. Ou como diz em Atos 18:10, quando Paulo estava desanimado, querendo ir embora da igreja de Coríntios, porque ele pregou e ninguém quis se converter. Aí então Deus vem e fala com ele: eu estou com você, continua pregando, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho povo nessa cidade. Ele fala para Paulo antes de ir embora: Paulo, você tem que pregar aqui, porque tem gente em mim aqui que eu vou salvar. Então você tem que continuar aí. E ele fica lá 2 ou 3 anos, eu não lembro de cabeça. Mas veja, é sucesso e garantia na missão. E aí essas pessoas que elas chegaram a essa fé, porque Deus operou no coração delas, como nós já vimos aqui, vai dizer o verso 49, que eles se tornaram o quê? Disseminadores, arautos, pregadores, evangelistas, missionários. Porque vai dizer o verso 49 que a palavra do Senhor espalhou por toda aquela região. E não foi Paulo que espalhou a palavra por aquela região, porque ele vai ser expulso por conseguinte. Mas o que acontece aqui é que esses homens que se converteram, nessa ocasião, eles passaram a ser o quê? Pregadores da palavra de Deus. E isso ensina uma verdade para nós, que todo crente tem que ser um evangelista. Todo crente tem que ser um pregador. Alguém já disse, né, que se você é crente, ou se você se converteu, que todo crente tem que ser um missionário. E todo crente tem que ter esse senso, onde ele está, ele é um missionário de Deus para pregar a palavra de Deus. Porque senão, se ele não é um missionário, e ele fala que ele é crente, na verdade ele é um impostor. Já ouviu aquela brincadeira? O crente 007, é um agente especial. Ninguém descobre que ele é crente. Está num ambiente depois de anos. Mas você é crente? Você vai na igreja? Você não sabia. Faz tanto tempo que eu te conheço, eu nunca ouvi você falar de Jesus, você nunca me convidou para ir para a igreja. Todo crente, ele tem que ser notado quando ele está num ambiente. Por algum momento você tem que deixar escancarado: eu sou crente. Pregando o evangelho para as pessoas. As pessoas têm que... Porque senão, irmãos, nós não estamos cumprindo nosso papel. Não estamos pregando o evangelho para as pessoas. E muitas vezes nós falhamos nessa situação. O verso 50 vai dizer o que para nós? Que os judeus, mais uma vez, agora não contente em se opor e blasfemar, só assim, não vai resolver falar mal de Jesus, não vai resolver falar mal desses pregadores. Então agora nós vamos usar o poder que nós temos em nossas mãos, vamos usar as autoridades, vamos usar das nossas influências políticas, vamos procurar as mulheres cheias de autoridade, piedosas da sinagoga, de alta posição, vamos procurar os principais homens da cidade,
e vamos gerar uma situação e levantar uma perseguição. E é isso que acontece. Eles começam a perseguir. E quando fala que levantou uma perseguição, o texto não detalha essa perseguição, mas não é só oposição. Provavelmente eles foram apedrejados, eles foram chicoteados. Paulo chega a citar em 2 Coríntios 11, 25, que ele foi fustigado com vara 3 vezes. Uma delas nós temos em Coríntios. Em Filipenses. As outras 2, nós deduzimos pelos textos que mostram ele sendo perseguido. Mas pode ser que nessa ocasião eles tiveram que ir embora, porque ele foi fustigado com vara e estavam sendo ameaçados de morte. Teve situações que Paulo sabia que ele ia morrer certamente, que ele desceu por um cesto de uma janela de uma casa, para ninguém prender ele. Ele muitas vezes passou por perseguições. Ele cita suas listas, né, de sofrimentos em Coríntios. Então é possível que ele tenha sofrido uma grande angústia nesse lugar. Inclusive em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 e 11, ele lembra Timóteo falando assim: Timóteo, você sabe das minhas perseguições e dos meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, que é a cidade que ele está. Icônio é a cidade que ele vai, no verso 51. É a próxima, já está esperando o sofrimento. E Listra é a outra cidade que ele vai, próxima. Então, uma sequência de perseguição. Então, na região da Galácia, ele só teve sofrimento, perseguição. Embora teve também conversões. Paulo faz aquilo que nós falamos, né, do testemunho. O que ele faz? Ele bate os pés lá, dando esse testemunho contra essas pessoas em obediência. Ele parte para a nova direção, ele vai para Icônio, que ficava a 145 quilômetros mais ou menos ao leste. Eles partiram. E aí o que chama atenção no verso 52, terminando o texto, é que o texto agora vai chamar as pessoas que ficaram nessa cidade do quê? Olha aí o texto. Os discípulos. Antes, no verso 42, a gente vê falando as pessoas. No verso 43, eles são os judeus e os prosélitos. Depois você tem, mais à frente, talvez algumas... o verso 48, os gentios. Mas agora que eles creram, tudo aquilo que eles eram conhecidos ou eles tinham alguma prerrogativa, deixa de existir. Agora eles são quem? Os discípulos. Talvez quando você era lá do mundo, você era isso, você era aquilo, você já foi isso, já foi aquilo. Para Jesus, você é o discípulo. Sabe o que significa discípulo? Aluno, aprendiz. Você, a partir do momento que você creu em Jesus Cristo, você foi matriculado na escola de Jesus Cristo, e ela dura para sempre. Você está para sempre debaixo dos auspícios do nosso mestre. Você é um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Às vezes algumas pessoas têm síndrome de mestre, né? Eu sou um mestre, às vezes em algumas áreas somos mestres, temos qualificações, mas no final todo mundo é discípulo. Todo mundo é aprendiz de Jesus Cristo. Ele está querendo dizer isso, que agora eles são salvos, é apenas um apelido aqui, né, para falar assim, eles creram no Senhor e agora eles são crentes no Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, ver como esse texto, ele faz essas coisas assim intencionais, vai mudando o nome das pessoas para mostrar que a posição delas mudaram diante de Deus. Eles não são mais gentios, não são mais judeus, eles não são mais perdidos, agora eles são salvos, porque eles creram em Jesus Cristo. E o que chama a atenção é que no final, então, do verso 52, os discípulos, porém, é como se ele estivesse fazendo um contraste. No meio de todo esse caos, dessa perseguição, dessa situação constrangedora, eles estavam deprimidos. Não, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não tem alegria verdadeira sem o Espírito Santo. Paulo disse que a alegria é um fruto do Espírito. Eles estavam cheios do Espírito e por isso eles estavam cheios de alegria. Eles estavam sendo perseguidos, mas eles estavam cheios de alegria. Eles estavam recebendo oposições, mas eles estavam cheios de alegria. Os seus principais mestres acabaram de ir embora, mas eles estavam cheios de alegria. Então você percebe, irmãos, que o Espírito Santo, ele preenche o vazio de qualquer alma. Ele preenche o vazio de alguém que está passando por um período de ausência de paz. O Espírito Santo é suficiente quando você estiver sofrendo. Ele é poderoso para
preencher as lacunas da sua alma quando você estiver angustiado? O Espírito Santo pode fazer isso. Os pastores às vezes não conseguem estar com você na noite escura da alma, quando você está chorando no quarto à noite, mas o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo é suficiente para fazer isso. Os pastores podem até ir embora, podem morrer, porque eles morrem, os pastores morrem. O pastor vai plantar a igreja, o pastor vai embora. Mas o Espírito Santo não, ele não vai embora. Ele fica. Paulo e Barnabé foram embora, o Espírito Santo ficou, e isso bastou. Coloque sua esperança sempre no Senhor, porque quando você perder a paz e perder até pastores, tua âncora da sua alma é o Senhor. Confie nele. O Senhor. Amém, igreja? Olhe para o Espírito Santo e creia que Ele é o Consolador presente, aquele que foi prometido que estaria conosco, que não nos deixaria órfãos. Então a gente percebe, irmãos, o que? Uma aplicação aqui para nós. O que vai fazer de fato diferença na sua vida, nos principais momentos da sua vida, não é o quanto as suas emoções são fortes, não é o quanto sua conta bancária é grande, não é o quanto de influência que você tem, não é se o seu corpo é condicionado, forte ou apto para realizar tarefas muito difíceis com o seu corpo, mas é o quanto que você é cheio do Espírito Santo. É isso que vai fazer diferença no final da sua vida. Se você for cheio do Espírito Santo, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. A gente pode buscar essas outras coisas porque elas têm lá o seu valor, mas nada substitui o Espírito Santo. Nada. Então a gente aprende com esse texto que Deus ele é soberano e sua graça é irresistível e eficaz. Quando Deus quer realizar suas obras, Ele realiza e ninguém pode impedir. Nós aprendemos também, quando nós olhamos para esse texto, que nada pode impedir a disseminação da palavra de Deus. Nem perseguição, nem problemas políticos, nem esquemas sociais, nada. A palavra de Deus, ela sempre vai ser pregada, ela sempre vai avançar. Nós aprendemos também nesse texto que há sempre dois grupos de pessoas quando nós pregamos o Evangelho. Uns que rejeitam e outros que recebem. E às vezes vai ter só os que rejeitam. Às vezes a gente vai ter só os que recebem. Mas lembre sempre disso. Há sempre dois grupos de pessoas. Não tem um terceiro, tá? Ou rejeita, ou recebe. Não há neutralidade na palavra de Deus. Então você fala, eu não quero nem rejeitar, nem receber. Eu estou aqui pensando ainda. Não, se você está pensando, você já está rejeitando. Você já está rejeitando. Uma igreja saudável, ela não se apoia em métodos, mas ela sempre confia no poder de Deus para o crescimento. Falando de eclesiologia, nós não podemos confiar que se a gente fizer isso ou aquilo, é isso que vai fazer a igreja crescer. Ou a gente não pode pensar, se a gente mudar o jeito de pregar, talvez vai fazer igreja. Paulo poderia adaptar o evangelho aqui, fazer um ajuste. Falar, não, agora eu vou pregar assim, porque às vezes, até os judeus que estão rejeitando, às vezes eles vão aceitar. Na verdade, o problema do capítulo 15 de Atos é esse. Alguns estão querendo pegar o evangelho, que está fazendo os judeus rejeitar, e falar assim, não, vamos dar uma adaptada aqui. Vamos falar assim, que é o judaísmo mais Jesus Cristo. Eles há uma fórmula, Jesus Cristo é um acréscimo, ele não é o suficiente. O problema do capítulo 15 é esse de Atos. Acontece um grande concílio para resolver. E aí? O que o homem precisa para ser salvo? Ele precisa cumprir as obras da lei mais Jesus Cristo? Ou só Jesus Cristo é suficiente? E a resolução no final é, só Jesus Cristo é suficiente. Então Paulo poderia dar uma adaptada. Não, ele não adaptou. Não, continua aqui, nessa visão. Uma igreja, um pregador, um mestre, um crente, ele não pode achar que é os métodos, mas sempre é o poder de Deus. O que chama atenção é a obediência também desses homens, né? Eles estão sempre tentando agradar a Deus em tudo. Eles obedecem a Deus ao pregar, eles obedecem a Deus a pregarem de modo fiel, eles obedecem a Deus a ordem da pregação, antes para o judeu, depois do grego, e eles obedecem a Deus no agir corretamente. Quando eles foram rejeitados, eles partem para continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Eles estão sempre obedecendo a Deus. Isso é o mais importante. Irmãos, obedeçam a Deus.
Nós não precisamos tentar manipular resultados, nós não precisamos manipular emoções, nós não precisamos fazer esquemas, nós só precisamos obedecer a Deus. Se a gente obedecer a Deus, Deus vai abençoar a gente, no sentido de que Ele vai trazer a sua obra conforme Ele quer. Ele chamou a gente para obedecer. Alguns até dizem que o abecedário do cristão é obedecer. Sobre evangelização. Neste momento, muitos estão em trevas, na escuridão de suas vidas mortas, escravizados pelo pecado. E é necessário, irmãos, como Paulo faz aqui, que nós venhamos cumprir a nossa missão de anunciar o evangelho, de pregar a Cristo, para que essas pessoas elas possam receber a palavra de Deus, conforme aqui aconteceu. E uma última aplicação. Se você se encontra, para você que ainda não creu em Jesus Cristo, que não recebeu o Senhor, e está aqui ouvindo essa palavra, eu tenho uma palavra para você. Se você se encontra entre os descrentes, não demore mais. Não deixa para depois. Nem para amanhã. Nem mais um dia, nem mais uma hora. Mas submeta de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida hoje para Ele, creia nele, como esses homens creram aqui. Não se preocupe quanto à questão, a eleição, Deus escolheu, não escolheu. Aqui Paulo pregou e as pessoas se converteram. Eu estou dizendo para você, creia no Senhor Jesus Cristo, creia nele, e você será salvo. Essa é a promessa do Evangelho. Abrace o Evangelho, sem nenhuma restrição. Busque o reino de Deus e faça dessa busca a sua ocupação principal da sua vida. Faça da busca do reino de Deus a coisa mais importante que você tem na sua história. Porque isso é mais importante de tudo hoje. É você consertar, você regular o seu relacionamento com Cristo. Amém?